Fala galerinha, muito boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente está mais uma vez em mais uma aula aqui do canal Educação para EJA sexta etapa. Galerinha, vamos começar a nossa aula de hoje, que continua a falar do tema de óptica geométrica, né? A gente ainda está abordando esse tema e ele vai seguir a gente até o final desse mês de agosto. Beleza? Meus queridos, aula de hoje, dia 16 de agosto, disciplina Física, e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês em mais uma aula do canal Educação. Professor, qual o tema que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai estar trabalhando o tema de reflexão da luz e também de formação de imagem através de espelhos. Só que a gente vai começar trabalhando com os planos. Um espelho, por exemplo, que você tem no banheiro, um espelho que você usa para se arrumar em casa, são considerados espelhos planos. Mas também existem os espelhos que são chamados de esféricos, que eles são redondinhos, tá? E aí eles vão dar uma diferença na imagem. Mas isso é papo para uma próxima aula, tá bom? Quero agradecer a presença de todos os polos que estão com a gente, em especial a galerinha de Betânia, de Bom Jesus, Jerumenha, Queimada Nova, São Francisco do Piauí e também São João da Varjota. Beleza? Todos que também nos acompanham pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Então, na aula de hoje, para a gente trabalhar com a reflexão e a formação de imagens em espelhos planos, a gente precisa trabalhar todos esses tópicos listados aí no nosso roteiro de aula. Então a gente vai começar trabalhando com os fenômenos ópticos, depois falar da reflexão, da cor dos objetos e, por último, dos espelhos. Tá bom? Para a gente então iniciar a nossa aula, vamos para o primeiro tópico. Fenômenos ópticos. Professor, o que é um fenômeno óptico? É todo fenômeno natural que eu consigo observar a olho nu. E esse fenômeno é resultante do quê? Da interação da luz com a matéria. Então, quando a luz ela interage diretamente com a matéria, eu chamo esse fenômeno de fenômeno óptico. Ok? Os fenômenos ópticos, eles são divididos em três básicos, tá? Reflexão, refração e absorção. Hoje, nós estaremos estudando a reflexão, certo? Mas dando ênfase também aos outros, que é a absorção e a transmissão, ou refração. Bom? Vamos começar aqui com a reflexão. É o primeiro fenômeno óptico. Esse fenômeno, tá? Ele é um fenômeno que é caracterizado pela incidência da luz numa superfície que separa dois meios. Porém, quando a luz incide nesse meio, nessa superfície, ela acaba retornando para o seu ponto de origem. É o famoso bate e volta da luz. A luz, ela incide numa superfície. Olha o raiozinho que eu vou desenhar. Ela incide numa superfície e acaba voltando para a mesma superfície, né? Voltando para o mesmo meio de origem. Como assim, professor? Ela não bate e entra no meio, certo? Ela não incide no meio e entra nele. Ela bate e volta para o mesmo meio que ela foi originada.
Esse tipo de fenômeno pode ser dividido em dois: a reflexão difusa e a reflexão regular. Essa primeira, eu também costumo chamar ela de reflexão irregular. E aí eu vou explicar o porquê, começando pela regular. Na regular, você observa o seguinte: os raios que iniciam esse fenômeno, chamados de RI, raios incidentes, eles seguem o seu movimento paralelos, um ao lado do outro. Quando essa luz ela reflete, gera os raios refletidos. Ao gerar esses raios refletidos, eles também são paralelos, assim como o incidente. Eles ficam um do ladinho do outro. Isso é uma reflexão regular. Já uma difusa ou irregular, ela acontece diferente. Por quê? Na regular, você tem a incidência da luz em um meio liso, sem imperfeições. Já na difusa, não. Na difusa, o meio é rugoso, ele é cheio de imperfeições. E isso vai dar origem a quê? A raios refletidos que se propagam em pontos distintos, em pontos diferentes daquela região. Tá bom? Então você vê que os raios eles não são paralelos como os incidentes. Eles são totalmente espalhados. Perfeito, jovens? Bacana? Então essa é a reflexão da luz. Próximo fenômeno que a gente vai estudar seria as leis da reflexão. Tá? A gente vai dar ênfase aqui para as leis que regem esse fenômeno da reflexão. A primeira lei, que a gente tem que obedecer ela, diz o seguinte: o raio de luz incidente, nós vamos chamar de RI, o raio de luz refletido, que nós vamos chamar de RR, e a reta normal, que nós vamos chamar de N, os três são o quê? Coplanares. Os três devem estar inseridos no mesmo plano. Como assim, professor? Desenha, faz, ilustra essa imagem no teu caderno. Ilustra essa imagenzinha no teu caderno. A imagenzinha do RI, que é o raio que incide na superfície. A imagenzinha do RR, que é o raio que reflete nessa superfície. E divide esses dois raios bem no meio. Você vai fazer uma retazinha tracejada vertical, que separa os raios bem ao meio. Imagina que nesse desenho você desenha ele aonde? Numa folha de papel. O que você vai perceber? Que nesse desenho, as três linhas que você desenhou estão inseridas na folha de papel. Ou seja, estão no mesmo plano. Então imagina que você desenhou na folha de papel as três linhas e você não vê nenhuma delas saindo para cima da folha, entrando na folha. Todas elas são desenhadas na própria folha, na superfície da folha. Então, elas são coplanares, elas estão desenhadas no mesmo plano.
É só isso que quer dizer a primeira lei da reflexão. A segunda lei, ela já vai dizer o seguinte: existe um ângulo que é formado entre a reta normal e o raio de incidência da luz, que é esse ângulozinho que eu vou chamar de I, e existe um ângulo entre a reta normal e o raio de luz refletido, que eu vou chamar de R. Certo? Então, quando você pegou a reta normal e separou esses raios bem ao meio, você criou dois ângulos. Certo? Você criou dois ângulos. Esse ângulozinho azulzinho aqui, que é o ângulo de reflexão, e o ângulozinho I, que é o ângulo de incidência da luz. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de incidência e a reta normal. E o ângulo de reflexão é o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Tá? Então, a luz incide na superfície refletora e retorna. Porém, na sua imaginação, você vai criar uma reta que corta esses dois raios ao meio, né? O ângulo entre essa reta imaginária e o raio do início, que é o raio incidente, será o ângulo de incidência. O ângulo entre o raio do final, que é o raio refletido, e essa reta imaginária que você criou, é o ângulo de reflexão. Professor, e o que diz a segunda lei? A segunda lei diz que o raio incidente e o raio refletido formam o mesmo ângulo. Formam o mesmo ângulo. Tá bom? Esses dois ângulos são iguais. O ângulo I e o ângulo R. Jovens, vamos imaginar, por exemplo, eu tenho aqui essa imagem, essa situação que a questão colocou, e aí ela vai dizer que esse ângulozinho aqui de incidência é 45 graus. A imagem diz isso. Aí ele pergunta, qual é o ângulo de reflexão? Qual o ângulo da luz refletida? Aí você lembra da segunda lei de reflexão da luz. Os ângulos são iguais, o de incidência e o de reflexão. Tá bom? Meus queridos, essa foi a nossa segunda lei da reflexão da luz. Dando continuidade, a gente vai falar do segundo fenômeno óptico, a refração. Se a reflexão, a luz, ela não consegue passar da superfície que separa os dois meios, na refração a luz já consegue passar. Tá? Esse fenômeno é caracterizado pela transmissão da luz pela superfície de separação entre dois meios. Ou seja, a luz ela vem,
sendo transmitida por um primeiro meio, ela colide na superfície que separa os dois, porém ela consegue entrar no segundo. É o que está acontecendo nas duas imagens. Na primeira imagem, você observa que os raios de luz, eles, antes de entrar, eram paralelos, e após entrar no meio que separa a superfície que separa os dois meios, eles continuam paralelos. Tá? Já na segunda imagem, você tem os raios inicialmente paralelos, porém depois eles se separam. Cada um vai para um lado diferente. Professor, é bem parecido com a reflexão, né? A difusa e a regular. Exatamente. Tanto que a classificação continua a mesma. Tá? A primeira imagem vai representar a refração regular. A segunda imagem vai representar a refração difusa. Difusa. Justificativa de cada um dos fenômenos. A mesma lá da reflexão. A regular, ela vai acontecer em superfícies perfeitas, lisas. Já a difusa vai ocorrer por conta da imperfeição da superfície. Exemplo. Você tem aqui a água como meio 2, por exemplo, e o ar como meio 1. Então, a luz, ela consegue entrar na água por meio do fenômeno da refração. Porém, se essa água ela está sempre em movimento, ela vai acabar formando uma superfície cheia de imperfeições, que são as ondas, né? E aí, você dificulta a passagem da luz, como está acontecendo aqui na segunda imagem. Porém, na primeira, imagine aí que a superfície da água seja calma, que essa água esteja parada, um lago, por exemplo. E aí você consegue ver perfeitamente o que está embaixo da água, porque a luz ela não tem dificuldade durante a passagem. Certo? Então, aí você observa a diferença entre esses dois fenômenos, porém ambos são de refração. Bom? O último fenômeno seria a absorção da luz. A absorção está relacionada a absorver a luz. Ok? Então, seria no caso da luz ela incidir em uma superfície, porém, não há o retorno dessa luz e nem a passagem dela para o meio seguinte. Ou seja, a luz, ela fica na superfície. Ela não passa para o meio de baixo, que é o meio 2. Certo? Um exemplo disso seria a luz que incide, que colide numa superfície preta. Como assim, professor? O preto, né, a superfície escura, preta, indica que aquela luz está sendo absorvida e não tem reflexo dela, não tem retorno dessa luz. Ah, professor, então quer dizer que uma camiseta preta, eu estou vendo preto porque a luz ela não reflete? Exatamente.
Ali quer dizer que a luz ela é absorvida totalmente. Tá bom? Falamos dos fenômenos ópticos, agora a gente vai falar das cores da luz. Aí entra novamente o preto, né? A gente vai já falar sobre ele. As principais cores da luz, as cores primárias para a luz, são as cores vermelho, azul e verde. Tá? Vermelho, azul e verde. E aí, galerinha, para formar algumas outras cores, as cores secundárias, você vai ter a união de 2 ou 3 dessas cores primárias. Aí a gente vai observar aqui que a união do vermelho com o verde, eu vou formar amarelo, tá? A união do vermelho e do azul, eu vou estar formando o magenta. É bem simétrico, é bem parecido com o rosa, né? E azul com verde, eu vou estar formando a cor chamada de ciano. É como se fosse um azul piscina, um azul esverdeado. Se eu unir todas as 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o verde, eu vou formar uma cor próxima do branco. À medida que eu acrescentar mais cores, se eu acrescentar mais outras cores, eu vou formar mais branco ainda. Diferente dos pigmentos, né? Que à medida que eu vou acrescentando cores, eu vou formando uma cor mais escura, mais próxima do preto. Certo? E essas cores, elas vão dar origem ao formato que eu vejo, a cor que eu vejo uma superfície. A cor que eu vejo em uma superfície é resultado de um reflexo da luz naquela superfície. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estou vendo uma superfície azul, ao ver a superfície azul, ali nada mais é que um reflexo da luz azul que chega até os meus olhos. Como assim, professor? Imagina que vai incidir nesse objeto de cor azul uma luz branca. O objeto eu sei que tem a cor azul. Mas ao incidir uma luz branca nele, como a luz branca é formada por várias cores, incluindo o azul, só vai para os meus olhos o resultado do reflexo da luz azul. Se eu pegasse esse mesmo objeto e incidisse nele uma luz vermelha, eu não veria azul, sabia? Por quê, professor? Porque o azul é uma cor primária. E o vermelho também. Então, se o objeto, que é azul, não tem vermelho na sua composição, eu veria esse objeto de cor preta. É igual quando você está no estúdio de fotografias, que você tem aquela área de revelação com luz vermelha, né? Se você entra naquela sala e você vê todos os objetos vermelho e preto, os objetos que você está vendo vermelho é porque ou ele é branco, porque o branco tem vermelho na sua composição. Então, ao ser iluminado com uma luz vermelha,
vai refletir apenas o vermelho. E aí o objeto acaba se tornando vermelho também, e não branco. Então, se eu tenho uma folha de papel branca, se eu colocar ela na luz vermelha, eu vou ver essa folha vermelha. A mesma coisa acontece com os objetos vermelhos. Se eu incidir uma luz vermelha neles, eles vão ser vistos com a cor vermelha, porque eles possuem vermelho na sua composição. Professor, e todos os outros objetos que estão lá no estúdio de revelação, mas eu os vejo de cor preta. O que é? Esses objetos são de outras cores diferentes da do vermelho e do branco. Esses objetos podem ser verde, esses objetos podem ser azul. E aí essas cores não possuem vermelho na sua composição. Então o que chega aos meus olhos não é o vermelho. Tá? Porque como eles foram recebidos com a luz vermelha, eles não têm nada para refletir, já que eles não têm vermelho na sua composição. Bom? Inclusive aí entra a questão, né, do preto. Não reflete luz o objeto preto. Ele absorve totalmente. Certo? E aqui, galerinha, chegamos a falar dos espelhos, né? Muito interessante agora a gente falar dos espelhos. Ok? Porque os espelhos, eles são aplicações do fenômeno da reflexão, que a gente está falando desde o início da aula. Os espelhos, que nós vamos começar a falar da superfície plana, dos espelhos planos, eles são uma superfície, uma região de separação entre dois meios. O meio externo ao espelho e o meio interno ao espelho. Tá bom? E como essa superfície ela é regular, ela é perfeitamente lisa, ela vai criar reflexões regulares. E qual a principal característica da reflexão regular? É você ver o objeto igualmente ao jeito que ele é. Porém, você vai ver ele dentro do espelho. Então, a imagem que é formada daquele objeto é uma imagem idêntica ao objeto real. Tá bom? Isso é uma reflexão regular. É o que está acontecendo aqui na imagem. Uma pessoa está observando um espelho e ela vê uma bola de futebol americano lançada na direção do espelho. Como ele está olhando não para a bola, mas para o espelho, ele vai ver só o reflexo da bola, né? Só que esse reflexo vai ser o quê? Idêntico à bola de verdade. A bola objeto. Ok? E aí a gente vai ver algumas características desse espelho. A primeira característica é que a imagem de um espelho sempre é simétrica. Se essa imagem for o quê? For um ponto. Tá? Ela sempre é simétrica ao objeto. Então imagina que nesse pontozinho P eu tenho um objeto. Objeto. E aí, galerinha, pelo cruzamento de raios de luz,
eu formo uma imagem dentro do espelho. Essa linhazinha aqui na horizontal é o espelho, tá? Então, pelo cruzamento de, no mínimo, 2 raios de luz, eu formo uma imagem. Essa imagem que está dentro do espelho, ó, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui de baixo, é a partezinha dentro do espelho. E toda a parte de cima é a parte de fora do espelho. Então, essa imagem, ela é fiel ao objeto. Ela é idêntica ao objeto. E posso dizer mais. A mesma distância do espelho ao objeto deve ser a mesma distância do espelho à imagem. Então, se você está na frente de um espelho plano, espelho do banheiro, por exemplo, aí você olha para você, para o seu reflexo produzido dentro do espelho. A sua imagem, ela deve estar à mesma distância do espelho, assim como você, objeto, está à mesma distância do espelho. Ou seja, a sua imagem, ela não pode estar mais longe ou mais perto que você, objeto. Tá? Porque isso não é propriedade dos espelhos planos. O espelho plano leva uma simetria, e a simetria está aí, no formato do objeto, caso ele seja um objeto simétrico, e também na distância entre imagem e espelho, objeto e espelho. Bom? Então lembre-se dessa característica. Olha aí. Então a gente conclui que, relativamente a um espelho plano, o objeto e imagem têm naturezas opostas. Por quê? Porque o objeto está fora do espelho. Então, o objeto, ele é considerado real. Eu posso tocar no objeto? Posso, professor. Então, ele é considerado real. A natureza dele é real. Porém, a imagem, eu não posso tocar na imagem. Então, quando ela é produzida dentro do espelho, quando ela é produzida de forma que eu não posso tocá-la, ela é uma imagem virtual. Então aí entra o que ele fala aqui, ó. Imagem e objeto possuem naturezas opostas. Se o objeto é real, a imagem é virtual. E vice-versa. Ou seja, se o objeto for virtual, a gente vai gerar imagens reais. Que é o famoso caso das ilusões de óptica, né? Belezinha? Depois eu ensino aqui para vocês, vou trazer nas próximas aulas, como é que a gente faz uma ilusão de óptica. A gente pode produzir aqui. Bom? E aí, jovens, continuando, quando esse objeto for extenso, mas ele for simétrico, eu continuo com essa propriedade da simetria, da igualdade entre objeto e imagem. Você é simétrico.
tá? Você é simétrico. Se eu dividir você em dois, você tem várias características do seu corpo que são iguais. O lado esquerdo e do lado direito. Podem não ser todas, mas existem características do seu corpo, pelo menos uma, duas, que o lado esquerdo é igual ao direito. E aí isso mantém o quê? A semelhança, a simetria entre objeto e imagem. Aí, como eu falei para vocês, mantendo a simetria, eu pego aqui um objeto ABCDA e eu vou formar uma imagem A', B', C', D', A'. Então, mantém a simetria. Tá bom? A distância é a mesma, imagem, objeto. E as dimensões também são as mesmas, né? Como eu falei para você, se eu tenho um objeto de base 3 centímetros, altura 4 centímetros, a imagem terá uma base de 3 centímetros, altura 4 centímetros. Então, se o objeto for extenso, ou seja, grande, mas ele for simétrico, vai manter a simetria com a sua imagem também. Imagem e objeto são iguais, tá? Quando o objeto é extenso, mas não simétrico, olha aí, se eu tenho simetria, a imagem tem características iguais ao do objeto. Se eu não tenho simetria, jovens, se o meu objeto é extenso, é grande, mas ele é assimétrico, a imagem obtida superpõe ao objeto. Como assim, professor? É o caso das suas mãos. Se você olhar a mão esquerda, ela é o oposto da direita, não é isso? Você vai observar isso no espelho. Se você colocar a sua mão esquerda na frente de um espelho, o reflexo da sua mão esquerda vai parecer, na verdade, a palma da sua mão direita. Então você vai ver exatamente isso. Tá? Pode abrir a telinha completa para mim? Pronto. Então você vai ter exatamente isso, ó. Na hora que você colocar a sua mão esquerda na frente do espelho, o que você vai ver será a palma da mão direita. Tá? Então isso eu chamo de quê? De objetos não simétricos. A mesma coisa quando você vai vestir uma camiseta com letras na frente. As letras, elas vão ser representadas invertidas. Tá bom? Isso acontece com o quê? Com objetos não simétricos. Ok? Show de bola? E aí a gente percebe isso no nosso dia a dia e nem sabia. Por exemplo, as ambulâncias, os carros de polícia, carros de bombeiros, todos eles são escritos com o nome invertido. Ah, professor, eles não sabem ler não, ó. Escreveram errado. Não, foi de propósito. Para que quando você veja o reflexo no retrovisor, que é um espelho plano, você veja o nome o quê?
correto. Então, por isso que escreve o nome ambulância, bombeiros, polícia, invertido. Para que você veja correto através do reflexo. Porque são assimétricos. Beleza, jovens? Meus queridos, vamos então finalizar o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de todos vocês e a gente fica por aqui. Aguardo todos vocês nas aulas não presenciais, tá bom? E também no nosso próximo encontro na próxima terça-feira. Até lá, garotada. Tchau, tchau.